Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um grande investimento que eu fiz nas ações do Banco do Brasil para o longo prazo. Na carteira de ações do canal, o Banco do Brasil representa mais de 40% de toda a minha carteira, ou seja, ele é a maior posição do meu portfólio. Essa posição representa um valor total investido, pegando aqui, ó, com base no meu preço médio, de aproximadamente R$ 101 mil. Só que aí que tá, pessoal, como eu recebi muitos dividendos dessa posição, na realidade, o valor, o meu preço médio ajustado por dividendos, que acaba ficando aqui, ó, de R$19, na verdade, o valor mesmo desembolsado para essa posição foi de 78 mil. Então perceba aí, né, que boa parte já da posição foi reinvestida apenas com dividendos. E claro que todo esse investimento que eu realizei nas ações do Banco do Brasil foi por longo prazo, e eu vejo aqui um fator que o mercado não está enxergando no Banco do Brasil, que poderia colocar ele como um dos bancos mais baratos da bolsa, podendo trazer um retorno excepcional olhando lá para o futuro. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre todas essas informações de Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer vocês atingirem aí a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que pelo Banco do Brasil ser a maior posição da minha carteira, ele acaba tendo uma influência muito grande. Não é à toa, né, que se a ação acabar subindo 100%, a carteira do canal decola. Porém, agora o Banco do Brasil já não tem mais todo aquele poder que ele tinha até um tempo atrás, porque ele já chegou a representar uns 70% da minha carteira. Hoje já representa bem menos, ainda é uma grande posição, mas a gente já vê que o Itaú já está competindo aqui com o Banco do Brasil. E se eu continuar realizando aportes, reinvestimento de dividendos do Itaú, ele pode chegar próximo do Banco do Brasil e ficar competindo aqui para ver quem fica em primeiro lugar na carteira do canal, tá? Tratando-se agora aqui do Banco do Brasil, pessoal, muitas pessoas não enxergam e têm uma visão em míope, né, sobre Banco do Brasil, achando que nos 10 anos ele só deu 300% de retorno. Mas aí que você se engana, pessoal. Vocês sabiam que colocando numa lupa de longuíssimo prazo, o Banco do Brasil superou até mesmo o Itaú no quesito retorno? Pablo, por que você está comparando com o Itaú? Porque o Itaú, pessoal, ele é o melhor banco que a gente tem aqui no país, é o banco de mais qualidade, né, que acaba tendo o maior ROI, tem ali o maior índice, né, de crescimento. A gente vê que o Itaú, consequentemente, acaba sendo muito sólido. Mas mesmo o Banco do Brasil não tendo um ROI tão alto quanto o do Itaú, ele superou ele no quesito retorno. E a prova viva que eu vou passar aqui para vocês não é somente nos ciclos de mercado. Eu peguei isso aqui, ó, no próprio Hub3, que é um aplicativo que eu uso aqui para celular, que a gente consegue ver o real preço da cotação das ações nos anos 2000. Pablo, por que você utiliza a base de referência dos anos 2000? Porque, pessoal, naquela época foi ali o início mais ou menos pós-Plano Real. Plano Real aconteceu na década de 90 e já nos anos 2000 a gente teve aí, né, um aumento de liquidez nos mercados. Então, consequentemente, nesta época, acaba sendo usado como base para analisar o retorno de diversas ações. Olha o que aconteceu com a ação do Banco do Brasil no longo prazo. Perceba que só olhando para a valorização, eu nem estou considerando dividendos, tá? Essa cotação aqui ela foi ajustada por bonificação, todos os eventos que aconteceram com o Banco do Brasil. Então é a cotação ajustada, porém não considera o reinvestimento dos dividendos do investidor na própria empresa, que já vai chegar nesse efeito composto já já. Se você pega aqui, ó, 23,70, né? E divide por 0,22 ao longo de 26 anos no tempo, em comparação com os anos 2000, o Banco do Brasil se valorizou 10.672% de retorno. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, o banco se valorizar 10.600% de retorno arredondando numa lupa de 26 anos, você tem aí
19,71% ao ano na média. Só que o banco pagou proventos e a média de Banco do Brasil no longo prazo fica de mais ou menos ali 8,5% ao ano. Logo, ele deu de rentabilidade 28% ao ano desde o Plano Real. Por quê? Porque essa cotação não engloba o dividendo, só engloba aí efeitos de bonificação e desdobramento. Então essa seria a cotação real, já ajustando esses efeitos do Plano Real. Então perceba que sim, a valorização acabou aí superando a inflação no longo prazo. Se você coloca o dividendo, então, o retorno foi extremamente elevado com ações do Banco do Brasil. E sabe qual que é o mais intrigante disso? Se a gente pega aqui o Itaú, ó, que no mesmo período dos anos 2000, a gente pega que o Itaú também foi um monstro na geração de valor. Por ele ser mais previsível, ele deu menos retorno, tá? Então a gente sabe que o Itaú se valorizou 8.375% desde o Plano Real. Se você coloca isso aqui em taxa composta, vamos arredondar, né? 8.390%, colocando aqui, o Itaú trouxe de retorno para o investidor nos últimos 26 anos 18,63% ao ano na média, só com valorização. O Itaú pagou na média de proventos em mais ou menos aí 26 anos, 6%. Então, consequentemente, o retorno aqui total foi de 24% ao ano na média. Perceba que pelo Banco do Brasil pagar mais proventos, o retorno foi maior, né? Mas, pessoal, detalhe que esse retorno do Itaú já foi aí com muita qualidade e você não teve trabalho nenhum. Então, assim, o Banco do Brasil superou em retorno, mas o investidor teve que ter paciência, porque o Banco do Brasil sofre muito mais com volatilidade do que o Itaú. E é por isso que eu prefiro ter uma posição mais elevada no Banco do Brasil, porque historicamente ele pode até perder para o Itaú em termos de qualidade e eficiência. Porém, por ele ser muito barato, o mercado pagar múltiplos baixos para o Banco do Brasil, quando a gente olha inteiramente para retorno, a gente observa que ele é uma melhor opção para o investidor que está apto a suportar uma volatilidade mais elevada e um risco intrínseco mais elevado dentro da sua carteira. Não é o risco de quebra, pessoal, é o risco de você suportar grandes oscilações, porque o Banco do Brasil acaba sendo bem volátil, ele proporciona pra gente grandes oportunidades de entrada. Olha o que aconteceu com as ações aqui, ó, no ano de 2025, um derretimento de mais de 30% em pouquíssimos vezes. Vê se no Itaú acontece isso, muito raro. Você pega ali o gráfico da cotação do Itaú, no máximo que você vai ver uma queda de 30% em pandemia. Então, assim, empresas mais verticalizadas, que não dão trabalho, naturalmente elas vão trazer um menor retorno, porque o mercado já precificou essa qualidade delas. Diferentemente de um Banco do Brasil, que acaba ficando largado, tem desconfiança do mercado por conta do agronegócio, então o investidor se aproveita dessas assimetrias para fazer bastante dinheiro no longo prazo. E hoje, quando a gente olha para Banco do Brasil, um dos motivos do porquê eu fiz esse investimento expressivo é que a ação está muito barata. Se a gente calcular o retorno embutido hoje, no mínimo em Banco do Brasil, você supera 20% ao ano. Sabe por quê? Você pega aqui, ó, 1 menos payout, e se você colocar um ROI de 15% ao ano, o Banco do Brasil daqui para frente pode crescer o seu lucro a uma taxa de 10,5% ao ano. Detalhe que nos últimos 10 anos, o lucro do Banco do Brasil cresceu mais de 100%, que superou 9% ao ano na média. Então, se você coloca isso somado a um provento de 8,5% mais uma taxa de reinvestimento, é provável que o Banco do Brasil, no mínimo, te dê 22% ao ano, no mínimo, tá? Então olha aí que poderia ser sim uma excelente oportunidade. Fora que a gente não tá colocando o fator de re-rating, né? Revalorização do mercado nas ações, que poderia trazer um retorno de 6% a mais incremental para você no longo prazo. Então ele até poderia repetir esse retorno desde o Plano Real. Outro indicador que mostra que o Banco do Brasil está extremamente descontado é o próprio indicador de preço sobre valor patrimonial, porque em momentos de euforia, o PVP do Banco do Brasil é cotado por um múltiplo de 1,5. Se você divide esse múltiplo pelo atual, de 0,68, que o múltiplo projetivo por ano de 2026 é de 0,68, né? Então você tem aí, pessoal, né, tecnicamente um potencial de alta de 120% na cotação, apenas para ele bater a média de negociação em mercados mais eufóricos. E a média mesmo, que fica ali de uma vez valor patrimonial, a ação do banco poderia ainda se valorizar pelo menos ali uns 42%, mostrando que em qualquer cenário o Banco do Brasil está bem descontado. Você tem tanto potencial de alta, os dividendos também podem aqui um pouquinho ser fracos no curto prazo, mas para você que tem visão no banco de longo prazo, já trabalhando na tese de recuperação gradual da rentabilidade, quem sabe o Banco do Brasil volte a aumentar esse payout novamente. E só disso acontecer, por este valor de mercado que você está pagando nas ações, você já pode voltar a ter um yield prospectivo, porque esse ano é muito pontual,
na faixa de 9% ao ano. E olha só que interessante, mesmo que o banco continue praticando 30% de payout, só do fato dele já recuperar um patamar de lucros lá na faixa de 30 bi, 28 bilhões, isso já traria para o investidor um yield aí projetivo de 6,7% a 7%, que já começa a ficar um yield bem melhor, né? Do que está agora de 4% a 5% ao ano. Então o que a gente tem que trabalhar para Banco do Brasil é a recuperação do resultado, que aí sim o investidor que está comprando agora pode abstrair uma renda passiva bem expressiva no futuro, fora toda essa perspectiva de apreciação nos preços das cotações. Porque se a gente pega aqui pela própria lógica do Graham, que para o Banco do Brasil funciona Graham, porque ele é cíclico, depende do agronegócio. Então a gente olha mais para o Graham do que o Buffett, né? Buffett só funciona mais para empresas mais previsíveis. A exemplo ali do Itaú. Então você coloca aqui, né, um múltiplo médio, ó, de valor patrimonial na faixa de R$ 33, logo você tem um preço justo de R$ 55 nas ações do Banco do Brasil, mostrando que hoje ele é a 23, você teria um potencial de alta de 142%. Pablo, mas para de viajar na maionese, até parece que o Banco do Brasil vai subir 100%. Pessoal, o Banco do Brasil já subiu muito mais que 100%, tá? Se você pega aqui no longuíssimo prazo, olha as altas que já aconteceram com o Banco do Brasil. 1.500% aqui de 2004 a 2008, 300% de 2016 até 2019, então esse ciclo poderia se repetir, e a gente observa que até pegando aqui nos últimos 10 anos, você pega aqui ó, a cotação padrão do Banco do Brasil, você vê que é natural, em momentos de euforia, quando o mercado percebe que ele exagerou, pesou muito a mão para baixo, olha o que acontece com as ações, elas se valorizam facilmente mais de 100%, se você compra num fundo mês, você consegue aí mais de 200% de alta, por isso que para Banco do Brasil, é muito importante você cuidar do preço. Tem os preços certos para comprar o Banco do Brasil, tá? Não é qualquer preço que você pode pagar. Não é que nem o Itaú, que você pode pagar mais caro. Não, pessoal, o Banco do Brasil, obrigatoriamente você precisa pagar barato, porque ele é arriscado. Ele é arriscado por conta do agro. Será que na carteira do canal eu paguei barato? Paguei barato. Perceba que meu preço médio está de R$ 24,00. R$ 24,46. Na verdade, meu preço médio é menor que esse preço médio, lembra que ele é nominal. O ajustado pelo dividendo fica muito menor. Mas mesmo que eu pegue meu nominal de 24,46, vamos supor, valor patrimonial da ação projetado para esse ano é de 35. Então, meu P sobre VP é de 0,69. Eu paguei um desconto nas ações do Banco do Brasil em relação à média dele de pelo menos ali 30%. Eu estou seguro, porque eu paguei abaixo do valor patrimonial. Esse é a questão importante de você observar, mas não é todas as empresas, tá? São nas empresas mais arriscadas que você precisa pagar abaixo do valor patrimonial. Jamais compraria Banco do Brasil, né? Se ele tivesse cotado por 0,9 ou 2 vezes, ou 1,5 vezes o valor de patrimônio, porque eu estou assumindo um risco muito alto. Se for para pagar uma vez o valor de patrimônio, eu prefiro pagar no Itaú, que eu não vou ter trabalho nenhum. No Banco do Brasil, me tem que justificar um prêmio para eu poder comprar as ações, porque o banco acaba sendo mais arriscado. E não é risco de quebra, não me interpretem mal. É o risco de volatilidade, é o seu custo de oportunidade, tá? Então, assim, tudo você precisa colocar isso no cálculo, porque por mais que seja a melhor empresa do planeta, ela tem um determinado preço para ser comprada. Você pode comprar, por exemplo, a Apple, que é a melhor empresa, vamos supor, brincando assim, né? Se ela tiver cara, você não vai ter um bom retorno, essa que é a realidade. Então, na realidade, pessoal, o que importa é você pagar barato. Isso aqui é o que faz a diferença para o investidor no médio a longo prazo. E nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Tá bom, Pablo, e se eu colocar juro composto isso aqui? Imagina você conseguir 28% ao ano em Banco do Brasil, eu tenho ali 100 mil investidos durante, 15 anos. Será que eu atingo a minha liberdade financeira fazendo investimento de R$ 1.000 por mês? É claro que atinge. Olha o quanto que ele poderia te trazer. 5,9 milhões. Pablo, para de viajar, coloca uma rentabilidade mais modesta. Tá bom, coloca aí 18% ao ano. Ainda assim, você vai ter 1,9 milhão de reais, 8% ao ano é provável você conseguir com ações do Banco do Brasil. 28 já não é tão provável, mas se você pega um ciclo favorável, você consegue ter sim uma boa rentabilidade olhando para o médio e longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil, se segue comprando, o que pensa para longo prazo. Eu, em particular, tenho na carteira do canal
e vou seguir firme como a maior posição da minha carteira de ações. Pode ser que a porcentagem dê mais uma diminuída, até porque eu estou aumentando minha posição no Itaú. Mas assim, né? Claro, se o Banco Itaú acabar se valorizando muito normalmente, o Banco do Brasil já vai dar uma reduzida, porque naturalmente as outras ações vão pegando aqui tração na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!